quando nós vamos concluir a carta sagrada de número 29. Então, até agora o Alter Rebbe, nessa carta extensa, nos explicou, nos introduziu o alcance das mitzvot, como as mitzvot produzem as vestimentas que a alma necessita para poder captar aquilo que é mais elevado, aquilo que vem da alma, aquilo que vem da espiritualidade, aquilo que vem da luz divina infinita, o prazer infinito e divino que é proporcionado, etc. Para isso ela precisa das vestimentas que são derivadas das mitzvot. Tudo isso o Alter Rebbe nos trouxe como uma introdução para explicar de forma mais profunda o versículo que ele trouxe na abertura da carta, que dizia Eshet Chai Lateret Ba'ala, que a mulher virtuosa, ela representa a coroa do marido. Nós falamos que aqui a mulher virtuosa é numa linguagem figurativa e simbólica, isso faz referência à Torá, e de forma mais específica à Torá oral, que a Torá oral é chamada de Eshet Chai, ela é comparada à mulher virtuosa, enquanto que a Torá escrita ela é comparada ao marido. E aqui ele nos fala que a mulher virtuosa ela tem uma vantagem, ela leva uma vantagem, uma superioridade sobre o próprio marido. Ou seja, a Torá oral acaba levando uma vantagem sobre a Torá escrita, a ponto dela representar a coroa que honra, que eleva, que engrandece o marido. Então ela se torna a coroa do marido. Então agora o Alter Rebbe vai nos explicar no que consiste essa grandeza e superioridade presente na Torá oral. E na verdade, para a gente entender o que há de especial na Torá oral, ele nos introduziu antes a vantagem que existe nas alachot, que as alachot, as leis da Torá, elas expressam e representam a vontade divina. Onde está presente a vontade divina? Como é realizada e cumprida a vontade divina? Através do cumprimento das mitzvot, através do cumprimento dos preceitos que ele nos deu, que eles refletem, expressam a vontade suprema. E agora ele vai terminar de nos esclarecer, nos explicar que essa vantagem, essa superioridade que está ligada às mitzvot práticas, que expressam a vontade divina, que essa vontade divina vai nos fazer subir, elevar nossas almas e vai produzir as vestimentas para que elas cheguem ao ápice, ao máximo de espiritualidade, inclusive de prazer e deleite que uma criatura pode chegar. Ele vai nos explicar em seguida como tudo isso se manifesta e se revela na Torá oral, que isso chega até nós através da Torá oral. Ou seja, ele vai nos explicar que toda a grandeza das mitzvot, com o seu alcance espiritual, está baseado nisso, que elas consistem, elas representam a vontade suprema. Porém, nós vamos ver que as mitzvot, conforme constam e aparecem na Torá escrita, elas ainda são impraticáveis. Na Torá escrita, elas estão lá, parece que codificadas, de uma forma enigmática. As mitzvot, que é algo tão importante, que é a vontade divina, que isso consta na Torá escrita, mas da forma que elas aparecem na Torá escrita, a vontade divina ainda não está lá revelada, não está manifesta. Ele vai nos explicar em seguida como que justamente através da Torá oral, e somente através da Torá oral, é que as mitzvot são esclarecidas, que as mitzvot são explicadas, é somente através delas que nós sabemos exatamente como implementar as mitzvot e cumpri-las, e portanto é através da Torá oral que se revela a vontade suprema de Deus, essa vontade suprema de Deus que está expressa nas mitzvot, portanto ela é revelada e se manifesta apenas por intermédio da Torá oral, e daí a grandeza da Torá oral, e por isso ela é chamada da mulher virtuosa, e por isso ela representa a coroa que eleva, engrandece e honra o marido, entre aspas, que seria a Torá escrita. Isso que ele vai nos elaborar a seguir. Zeu Shekatu Bezohar Kadosh Parshat Pikudei, diz o Alter Rebbe, isso é o que consta, o que está escrito no Sagrado Zohar, na porção de Pikudei Daf Reish Kaftet Amud Beit, Deinun Ovdin Tavin David Barnash, que essas boas ações que o ser humano
realiza isso que nós falamos, isso que são as mitzvot, é o que desencadeia e atrai essa vontade divina aqui para as almas, elevando-as, etc. Mas agora ele nos diz, Hine mudat zot, é sabido que Hine ratzon ha'elyon baruch hu ha'melubash betariak mitzvot shebatorah shebichtav. Ele nos diz que essa vontade suprema de Deus, que está, de fato, revestida nas 613 mitzvot da Torá escrita, ou seja, que todas as 613 mitzvot, elas constam na Torá, constam na Escritura. Porém, como nós dissemos, o problema é que o mufla, o mechusé, da forma que isso se encontra na Torá escrita, isso está oculto e encoberto, tamir venelam, muito revestido, muito segregado, muito escondido. Essa vontade de Deus só se revela, só acaba se manifestando na Torá oral, só chega a nós, só esclarece a nós o que deve ser feito. Isso tudo só chega a nós através da Torá oral, e ele dá exemplos disso. Como mitzvah tefilin al derech mashal, se nós tomarmos como exemplo a mitzvah de colocação do tefilin, shenemar batorah shebichtav, na Torá escrita, o que nós encontramos a respeito do tefilin? Um versículo um pouco enigmático, Uchshartam leot al yadecha vehayu letotafot beineinecha. Então a Torá escrita diz que você deve atar um sinal na sua mão, e eles serão, esses sinais, como filactérios, totafot, que a gente nem sabe qual o significado direito dessa palavra, entre os seus olhos. Como ele diz, Veuma amar satum venelam, esse é um dito, é uma afirmação da Torá, muito vaga e obscura, totalmente obscura, encoberta. Shelo peresha katuv, o texto não especifica, não nos explica o que deve ser atado, o que deve ser aqui amarrado. Você deve atar um sinal na sua mão. Né? Mas que sinal é esse? Então, a Torá escrita não explica nem o que atar, nem o que são esses tais de totafot que devem ficar na cabeça, nem onde fica, a Torá nos diz entre os seus olhos. Será que entre os seus olhos é aqui, quando nós sabemos que na verdade o tefilim da cabeça é colocado aqui, e a Torá fala sobre a sua mão, será que o tefilim da mão é na palma da mão? Nós sabemos que na verdade é no antebraço. Então ele nos diz, da Torá escrita nós nem sabemos e nem podemos, não somos capazes de derivar a aplicação prática dessa mitzvah do tefilim. Não seríamos capazes de cumprir essa mitzvah até que ela é descrita e detalhada, esmiuçada, esclarecida na Torá oral, que na Torá oral são trazidas para nós todas as tradições que foram dadas no Monte Sinai por Deus para Moshe, e lá todas as especificações do tefilim se explica que uma caixinha de tefilim, que é um compartimento que deve ser quadrado, etc., ela deve ser atada ao braço, Vedalet Batim, e na cabeça devem ser 4 compartimentos, ou seja, que o tefilim da cabeça deve ser dividido em 4 compartimentos. De onde sabemos tudo isso? Da Torá oral. O Betocham Dalet Parshiot, e qual o conteúdo dessas caixinhas, desses compartimentos? Eles devem conter 4 textos da Torá, 4 trechos de pergaminho da Torá, etc., com determinadas parshiot, com determinadas passagens. Ve'abatim e o meor meubad, que essas caixinhas do tefilim, elas precisam ser confeccionadas de um couro que foi trabalhado, o merubaim dafka, e necessariamente elas têm que ser quadradas, o mekusharim birtzuot, e como elas são atadas ao nosso corpo, elas têm que ser atadas birtzuot shel or shchorot dafka, através de tiras de couro, que também precisam ser pretas, etc. Então, todos esses detalhes de como fazer o tefilim, de como colocar o tefilim, e também onde colocar o tefilim, não é?
Bem, todas as outras regras, inúmeras regras e detalhes de como confeccionar o tefilim, que tudo isso nos foi transmitido oralmente na Torá oral. E a Torá oral também especifica o lugar de colocação do tefilim no corpo. A Torá oral nos esclarece que quando a Torá escrita diz ate o sinal aliadecha na tua mão, hiazroa dafka velo kafayat, o benenecha ze kotkot velo ametzach. Então a Torá oral nos esclarece que aquilo que consta escrito no Chumash sobre a tua mão, isso se refere não na palma da mão, mas ao antebraço. E quando a Torá nos fala de colocar o sinal entre os olhos, não significa aqui na testa entre os olhos, mas em cima do couro cabeludo, etc. E assim nós temos todos os detalhes na mitzvah do tefilim especificados somente na Torá oral. E através da Torá escrita unicamente seria impossível de cumprir e implementar essa mitzvah. E ele nos diz, não só em relação ao tefilim, mas o mesmo se aplica também o mesmo se aplica em relação a todos os preceitos da Torá, bem mitzvot aseh, bem mitzvot lot aseh, seja preceitos positivos ou preceitos proibitivos, einan gluyot viduot umefurashot, ela ledei Torá shebal peh. Eles não são entendidos, não são compreensíveis, não há como conhecê-los e entendê-los, ou não dá como especificá-los a não ser através da Torá oral. Então, a única maneira de revelar qual o sentido, qual a forma de cumprimento da mitzvah, a única forma de conhecer qual a maneira de praticar os preceitos, eles só são explícitos através da Torá oral. Ele nos dá mais um exemplo agora de mitzvot proibitivas. Que mitzvat lo ta'aseh shenemar beshabbat. Como, tomando como exemplo o preceito proibitivo que a Torá estipula em relação ao Shabat, a Torá nos fala sobre o dia do Shabat, lo ta'aseh kol melachá, que você não deve fazer nenhum trabalho. Assim consta na Torá escrita, mas a Torá escrita não especifica que tipo de trabalho que é proibido no dia do Shabat. Velo peirash mai melachá, e nem ela explica no que se constitui, como se define o trabalho. Torá shebal peh. Por outro lado, na Torá oral, sim, nitparesh, lá foi explicado e com detalhes. Shehem lametet melachot eiduot, que aqui quando a Torá se refere a trabalhos proibidos no Shabat, isso está associado inclusive no contexto onde aparece a ordem do Shabat relacionada com a construção do templo, do santuário, do tabernáculo que acompanhou os judeus no deserto. E daqui se sabe, se extrapola, daqui se aprende que haviam lá no santuário 39 tipos de trabalhos que foram necessários para confeccionar toda a obra, e todos os trabalhos realizados no santuário, eles são proibidos no dia do Shabat. Então isso tudo está especificado, se deriva, se entende pela Torá oral, que trabalhos proibidos no Shabat são os mesmos trabalhos que eram em número de 39, número base de 39 tipos de trabalhos que aconteciam no santuário ou em relação ao santuário. E não apenas, por exemplo, carregar pedras ou vigas pesadas no dia do Shabat, que isso seria proibido, mas ele nos fala que há trabalhos muito mais leves, ou há trabalhos que não são necessariamente braçais, ou que não exigem tanto esforço, mas já que eram trabalhos criativos relacionados em associação à construção do tabernáculo, do santuário, esses trabalhos são proibidos no dia do Shabat. Mas tudo isso nós sabemos apenas e tão somente através da Torá oral, porque pela Torá escrita não entendemos nada do que é proibido, do que não deve ser feito e evitado no Shabat. Nos diz o Alter Rebbe, Bekayotze bahen hen kol hamitzvot, e o mesmo se aplica também em todos os preceitos, bem mitzvot aseh, bem mitzvot lot aseh, seja positivos ou proibitivos, que os preceitos, conforme constam na Torá escrita, hem stumot velo mefurashot ugluyot veiduot, eles se encontram lá totalmente
codificados, totalmente encobertos de forma oculta, não explícita, e eles só tornam revelados, compreensíveis e de maneira inteligível que dê para saber como aplicá-los e implementá-los, somente na Torá oral, somente através da Torá oral, ela lhe dei Torá Shebal Peh. Portanto, vai concluindo, o Alter Rebbe nos diz, o Mishumachi, por esse motivo, o Ktiv está escrito em relação à Torá Shebal Peh, a Torá oral, se utilizando das metáforas do rei Salomão ainda no livro de Mishlei, no seu livro de Provérbios, ele diz, Ve'al titosh Torat imecha, não despreze, não abandone o ensinamento da tua mãe. E o Zohar nos fala, como Shkatu Bezohar, que isso se refere à Torá oral. Portanto, que ele nos diz, não abandone o ensinamento da tua mãe, diz o Zohar, como nós falamos que Eshet Chayil, a mulher, está associada com a Torá oral. O Zohar nos diz a mesma coisa aqui, que quando o rei Salomão dá essa recomendação, no sentido mais profundo, Al titosh Torat imecha, não despreze, não abandone o ensinamento da tua mãe, ele quer nos dizer, não se aparte, não se afaste da Torá oral, assim explica o Zohar. Por quê? Shum shal derech mashal, qual é essa conotação e essa explicação dessa relação de pai e mãe? Ou seja, que a mãe aqui representa a Torá oral, enquanto o pai simboliza a Torá escrita. Qual o motivo dessa associação? Por que o uso dessa metáfora? Então ele nos explica, Shum shal derech mashal, se nós tomarmos como exemplo, Kmo shekol evrei avlad klulim betipat ha'av behelem gadol. Então nós podemos saber que todos os órgãos da criança, todos os órgãos do feto, eles se encontram inclusos, eles se encontram dentro da gota de sêmen do pai. Então, dentro desse potencial contido numa única pequena gota, isso vai surgir um corpo completo, com toda a estrutura corpórea, com todos os órgãos, etc. Tudo isso, portanto, se isso surge a partir dessa gota de sêmen do pai, isso significa, em outras palavras, que dentro dessa gota de sêmen, dentro dessa pequena gota, se encontram já inclusos, se encontram dentro dela, envolvidos, englobados dentro dela, todos os órgãos do feto que irão surgir. Porém, da forma e maneira que isso se encontra ou se concentra nessa gota de sêmen, isso está lá concentrado demais, ou seja, isso se encontra muito oculto, pode estar lá, mas está completamente oculto ainda. Behelem Gadol, de uma forma muito encoberta, que não transparece, não se evidencia nada, não se percebe. O que faz processar a partir dessa gota vai surgindo num processo, um processo que dura em geral 9 meses, e o feto vai crescendo e vai aumentando e vão surgindo os órgãos, etc. Isso ocorre no ventre materno, no útero da mãe. Portanto, quem que elabora, quem que expande esse potencial que estava todo concentrado numa única gota, quem vai processando e fazendo com que surjam os órgãos, cada um na sua função, no seu papel, no seu lugar. Quem tira tudo aquilo que estava encoberto naquela gota, encoberto e oculto nela? Quem faz com que isso se manifeste e se revele? Através disso que ela vai acabar dando a luz a um feto completo com todos os órgãos, com seus 248 órgãos, 365 tendões, etc. Isso é a mãe. Ou seja, é a mãe que processa e dá origem à revelação e manifestação, fazendo que todos os órgãos possam surgir, se revelar, etc. Então, esse poder maior de elaborar, de desenvolver aquilo que estava oculto, concentrado, de uma forma muito pequena, e manifestar todo o potencial revelar, quem faz isso é a mãe. Da mesma maneira, ele nos explica, por isso a Torá oral é chamada de mãe, porque da mesma maneira que todos os órgãos, todas as partes do corpo da criança, do feto, se desenvolvem no útero, no ventre materno, da mesma maneira todas as mitzvot que nós temos na Torá, 248 preceitos positivos,
365 preceitos proibitivos, eles só são revelados, eles só são manifestados, eles só surgem e despontam da sua ocultação, porque na forma que estavam na escritura eles estavam encobertos, ocultos, codificados, eles só são revelados, se manifestam e se revelam, só tomam corpo, só se revelam, só saem da ocultação, do encobrimento para a revelação. Então assim o Alter Rebbe vai nos explicando no final da carta 29, que assim como é a mãe que processa todo o crescimento e desenvolvimento do feto, o surgimento de todos os órgãos, da mesma maneira, é a Torá oral que nos revela e nos faz manifestar a forma de cumprimento, de aplicação de todas as mitzvot da Torá, seja que na forma que elas se encontram na Torá escrita, seria ainda indecifrável, seria impossível saber como cumprir e implementar. E apenas quando elas são processadas na mãe, entre aspas, que é a Torá oral, que então elas vêm à tona, elas se esclarecem e fica claro como praticar, como cumprir as mitzvot. Continua, o Alter Rebbe nos diz, elas saem da obscuridade, saem da ocultação para serem reveladas através da Torá oral. O início desse mesmo versículo em Mishlei, nos provérbios, que diz, Shma beni musar avicha, escute meu filho, dê ouvidos, meu filho, escute a repreensão do seu pai. Esse é o sentido literal, a tradução do versículo. Ele nos fala que isso se refere à Torá escrita. Shma beni musar avicha, de nafka me chokhmah ilaha, porque nós sabemos que a Torá escrita é derivada de chokhmah, da sabedoria divina, do atributo de chokhmah. E chokhmah é chamado de av, de pai. Na terminologia cabalística, na simbologia da Kabbalah, Chokhmah é chamado de pai, e Binah, entendimento, de mãe. Mas da mesma forma, Chokhmah também é o primeiro lampejo, é a ideia ainda de uma forma, é uma iluminação que brilha muito, mas ainda uma iluminação pequena, que ainda precisa ser elaborada, desenvolvida. Por isso, Binah está associado com mãe, que é o entendimento, compreensão, dissecar, aprofundar, ampliar a ideia, mas Chokhmah é chamado de pai, seguindo essa mesma analogia que nós já demos. Por isso, escute, meu filho, a repreensão do teu pai. Ele fala aqui, o que vem do teu pai está representando a Torá escrita, que a Torá escrita é derivada da Chokhmah superior, que ela é chamada de pai. Zeu shekatuv. Vai concluindo o Alter Rebbe nos dizendo isso que está escrito, Eshet Chayil Ateret Ba'ala, que a mulher virtuosa, ela representa, ela é a coroa do marido, ou seja, ela é o que enriquece, que agrega valor, que embeleza, que engrandece o marido. Sim, na analogia, a Torá Shebal Peh, a Torá oral Shenikret Eshet Chayil, que ela é chamada da mulher de valor, a mulher virtuosa, Hamolida Umamedet Chayalot Arbe, ela que gera e sustenta muitas legiões, que nós vamos ver que da Torá oral são derivadas as inúmeras alachot, as inúmeras leis relacionadas com o cumprimento de cada mitzvah. Que pelo visto também existe um jogo de palavras em hebraico, porque o que nós traduzimos como mulher virtuosa, mulher de valor, Eshet Chayil, a palavra Chayil em hebraico também pode estar ligado a Chayalim, Chayalim são soldados, ou aquilo que ele se refere mais tarde, que é essa Eshet Chayil, que ela, Molidá, Ma'amedet Chayalot Arbe, ela que gera e sustenta muitas legiões. Essas legiões, entre aspas, de soldados, são todas as alachot que são derivadas da escritura através da Torá oral. Isso que ele nos diz, Moshe Katuv, conforme está escrito, Valamot em Mispar, num versículo no Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, quando se diz da corte, do rei, etc., se fala que lá existe donzelas
sem número, e tudo é uma linguagem metafórica, e se fala o que são essas inúmeras donzelas lá presentes, então ele nos fala que isso se refere ao que? As alachot, mas lá o Midrash interpreta nos dizendo Al tikrei alamot, ela olamot. Não leia apenas alamot. Em hebraico, na escrita, é semelhante, mudando-se só a pontuação das vogais. Então, ele nos diz que existe uma interpretação adicional a esse versículo. Não leia apenas o sentido literal se referindo a alamot, donzelas, mas leia como formando a palavra olamot, que significa mundos. Em outras palavras, ele diz que lá existem inúmeros e incontáveis mundos. E o que são esses mundos? Ele continua nos dizendo, esclarecendo, Elo alachot, isso se refere às leis práticas de como cumprir as mitzvot, deleit lon chushbanah, assim explica o Zohar, que elas são incontáveis, como shkatu betikunim, conforme consta nas fontes cabalísticas, que essas alachot, elas são chamadas de olamot, como universos inteiros, mundos inteiros, porque elas são incontáveis. וכולם הם בחינת גילוי רצון העליון ברוך הוא, הנעלם בתורה שבכתב, e todas elas vêm se constituir numa revelação, elas têm como objetivo as alachot, revelar a vontade suprema de Deus que está encoberta e oculta na Torá escrita. רצון העליון ברוך הוא למעלה ממעלת חוכמה הילאה, וכמו כתר ועטרה שעל המוחין שבראש. E ele vai nos dizer que essa vontade suprema de Deus está bem acima da própria Chokhmah, até da Chokhmah superior, assim como a coroa que está acima do cérebro é colocada acima da cabeça. Então ele nos diz que na Torá oral de fato existem leis incontáveis. E porque a cada geração vão se acrescentando mais análises e leis que são extraídas da Torá oral, etc. Por isso ela é chamada da mulher virtuosa, aquela mulher que gera tantas legiões, etc., de forma incontável que isso seriam todas as alachot derivadas da Torá oral. Ele nos fala que essa Torá oral representa como a coroa, e a coroa que supera o pró que está acima da cabeça, acima do próprio cérebro, para indicar que esse nível de Keter, ele indica aquilo que transcende até a Sefirah de Chokhmah, a vontade divina mais elevada. Por isso ele nos diz, isso acaba trazendo, até isso embeleza, engrandece o marido, entre aspas, a Torá escrita, porque a Torá escrita é derivada de Chokhmah. E aqui nós falamos que a Torá oral, ela é Keter, ela está associada com a coroa que transcende a cabeça, a Chokhmah, isso que engrandece, mas ainda eleva para um nível superior. Pela Reni creu, por isso ele volta ao início da carta e nos diz, a partir disso nós entendemos por que as alachot são chamadas Beshem Taga Vekitra Shel Torah. Por que se refere às alachot chamando-as de coroa da Torá? Que justamente as alachot, que expressam a forma de cumprimento da vontade divina, que é isso que vai produzir as vestimentas que vão elevar as almas até o plano mais elevado, etc., que transcende a Sefirot, a Chokhmah e tudo mais. Então essa vontade divina, todo esse potencial, todas essas vestimentas, tudo isso ocorre através das mitzvot. E onde nós sabemos como cumprir as mitzvot? Através das alachot. Portanto, as alachot representam esse nível elevadíssimo que é trazido na Kabbalah chamado de Keter, porque na própria Torá oral, Torá oral também compreende Mishnah, Gemara, mas onde se encontra a coroa, a parte mais elevada que reflete a vontade suprema, nas alachot, Be'ashonei alachot, por isso justamente aquele que estuda alachot diariamente, que é prometido e assegurado para ele vida no mundo vindouro, Be'ashonei alachot, muftach lo shehu ben olam haba. Por quê? Porque vida no mundo vindouro significa poder chegar a conectar, a contemplar divindade na sua forma mais elevada, conectar-se a Deus naquela forma sublime, ligar-se a Deus até aquela luz infinita e ilimitada que causa aquele prazer insaciável, etc. E tudo isso nós temos acesso através das alachot.
através dos estudos das halachot, isso vai levar à prática, a prática das mitzvot, e cumprindo as mitzvot, nós teremos a roupagem necessária para as nossas almas, para poder ascender e se elevar até esses níveis transcendentais, alidei tlapshut, nefesh, ruach, neshama shelo, beratzon elyon baruch hu kanal, e através disso, e na verdade somente através disso, é que os nossos níveis de espiritualidade, chamados nefesh, ruach e neshama, vão poder galgar as alturas e chegar até esse plano espiritual, que é chamado de Olam Abba, mundo vindouro, que é onde se contempla o prazer divino, onde se absorve esse prazer divino, que isso só é possível quando a alma chega lá revestida da roupagem adequada, que isso é obtido através do cumprimento das mitzvot, e para cumprir as mitzvot a gente precisa saber como cumpri-las, e isso é obtido através das halachot, e daí a importância das halachot e o fato delas serem chamadas de Keter, da coroa que supera a própria cabeça, a coroa que está a mulher, a Torá oral, que de onde se extrai as halachot, que ela representa a coroa para o marido, para a Torá escrita.